Falando em mulher, tal, vocês acharam justa a punição ao jogador do Red Bull Bragantino? Você deixa eu falar sobre isso? Todos podem falar à vontade. Eu achei justíssima. 12 jogos de suspensão? Tá ótima a suspensão, por quê? Futebol tem que ter uma função educativa para a sociedade. Futebol é muito importante para a sociedade. Que isso? O que ele falou foi um grande absurdo, ele se desculpou depois, mas, gente, se não tiver um exemplo, ele não vai cumprir 12. Mas eu acho que a dureza da pena, ela é educativa, Benja. Por quê? O negócio está passando do limite, cara. Outro dia o animal matou os 2 filhos porque a mulher tinha largado ele. E tinha gente condenando a mulher. Aí o outro animal atropelou a mulher e arrastou quase 1 quilômetro. Aí o outro pega a mulher no elevador e bate, soca como se fosse uma luta de boxe. Cara, se o futebol pode dar um recado, ele vai dando agora, cara. Qual foi a punição do Abel Ferreira quando ele deu aquela patada na repórter da Rádio Bandeirantes? Quem era? A menina? Aline Fanelli. Não me lembro da punição. E acho que a Leila Pereira foi mal porque tinha que ter condenado que o Abel teve. E ela se escondeu naquele momento, a Leila Pereira. Too much. Então, cara, eu acho assim, o cara vai ficar 12 jogos sem jogar? Não vai, porque vai ter recurso daqui, efeito suspensivo dali, mas a mensagem num país como o nosso, ela é fundamental, Benji. Eu estava vendo que tem um percentual absurdo de feminicídios que acontecem em cidades com menos de 100 mil habitantes. E só 5% dessas cidades têm delegacia da mulher, para representar a mulher. Então, cara, o que acontece de tragédia no Brasil, que a mulher é desrespeitada, que a mulher é maltratada, o cara, ele termina um relacionamento, ele se acha no direito de matar a mulher ou de matar o filho. Se o futebol puder dar um recado, ele está dando um recado. Tudo bem, você pode achar, não, mas não tem nada a ver, o cara não matou ninguém. É o recado, é a função educativa que o futebol pode dar no momento absurdo que o Brasil vive de violência contra a mulher. Então tá de parabéns à federação pela punição. Eu acho que são 2 coisas distintas. Isso que você falou, eu concordo plenamente. Sim, são distintas, mas alguém tem que dar um recado. O recado que o futebol tá dando é importante. Acho que é muito diferente. Eu acho que quem tem que dar o recado é a justiça, não é o futebol. O futebol foi num jogo de futebol, ele está sendo suspenso por jogos de futebol. Eu acho que quem tem que dar recado nesse país é a justiça. Então o cara vai lá, mata a mulher, bate, agride, ameaça, e esse cara tem que ser preso. A justiça tem que ensinar, mostrar e corrigir o cara. Em relação ao feminicídio, óbvio que é um absurdo. Mas esse tipo de comportamento, ele leva ao comportamento extremo, Benja. Se o cara chega no jogo de futebol e fala assim, tá vendo, a mulher tem que lavar a louça, a mulher tem que ficar em casa. Eu acho que esse tipo de comportamento, ele leva, não que ele chancele, mas ele possibilita que no futuro outras situações aconteçam. Eu não estou falando que o cara é um criminoso, eu não estou falando que o cara deva ser banido do futebol. Eu estou falando que é uma medida educativa, que dá uma mensagem para a sociedade. Nisso o futebol acho que está acertando. Então, mas de novo, eu não discordo de nada do que você falou. Agora, eu acho engraçado jogar tudo em cima do futebol. O jogador tem a responsabilidade. O jogador é exemplo para a sociedade. Porque o futebol é importante para a sociedade. Não, o futebol é importante para a sociedade, cara. Agora, você dá 12 jogos, porque o cara foi mal. terço do campeonato, foi mal, foi infeliz, foi mal. Acho que ele falou bobagem. Agora, 12 jogos. Aí o cara quebra a perna do outro, não acontece nada. O cara chama de macaco, não acontece nada. Também quando chamar de macaco, ele tem que ser suspenso por 12, por 15, por 20, então, até acabar isso. Eu acho que o jogador tinha que pegar um gancho. Só que eu acho que 12 jogos é um absurdo. Mas ele não vai cumprir 12. Aí o Bruno Henrique tá lá no negócio de aposta, não acontece nada. Também é outro absurdo. Né? O Aleph Manga tá... Então, esse negócio de querer... o futebol... O futebol tá aí pra educar, eu não acho. Eu acho que tem um absurdo maior ainda. Quem educa é pai e mãe e quem corrige é a justiça. Eu acho que o problema apontado pelo Nori é muito real e o Nori foi muito feliz nisso. Mas você quer pra mim um absurdo maior do que todos esses casos que vocês estão citando? Tem jogador, e não foi só um, nós já tivemos jogador que teve problema com agressão, a parceira deles. E esses jogadores receberam segunda chance, fizeram merda de novo, foi chutar... Eu tô falando de um jogador que passou recentemente pelo São Paulo, pelo Santos, e que foi no portão da casa dos pais da noiva, da mulher,
que ficou grávida, inclusive, e foi chutar o portão lá de novo, já tendo um caso de agressão contra ela, uma denúncia nas costas. Esse cara, pra mim, tem que, entendeu? Esses atletas profissionais que são pegos nessa situação, que são denunciados, que são presos, enfim, esses aí, pra mim, aí mas sim, isso aí é criminal, né? Não é esportivo. Não, mas... O menino, como é que chama? Gustavo Marques, né? Isso, chama de menino Gustavo porque ele é bem Marques. mais novo que eu. Ele não cometeu nenhum crime. Então, Nori, só que assim, eu acho que aí, pra mim, a medida é educativa. E respeito quem pensa diferente de mim. O beijo aqui tá frio, tá muito frio aqui. Eu acho que é uma mensagem que o futebol tá dando, assim, olha, todo jogador de futebol que chegar e falar que a mulher não pode ser árbitra, a mulher não pode fazer aquilo, você sabe que você vai ser punido, sabe? E ele não vai cumprir 12 jogos, essa pena vai ser reduzida. De novo. Queria te avisar que ele baixou, tá? É lógico. A temperatura. Velho, ele tá com calor. Os caras tá doente, O cara. Pedro já começou a tremer Ele ali. reclamava, ele abaixava mais um grau. Ele Parece que eu tô. mostrava Você é um lixo, velho. Parece que eu tô num iglu. Tá cada hora mais gelado, velho. Tá frio. Ô, Dodozito, você acha que foi justo 12 jogos? Cara, pra mim são coisas assim, que o Nori falou, que a gente, uma pessoa de bem, que pensa na sociedade, sabe tudo isso que o Nori falou, concordo. Agora, 12 jogos pro cara é muita coisa. Tipo assim, eu acho que é um exagero. E eu acho que se ele fosse um jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, eu acho que isso não aconteceria. Talvez é uma observação interessante do Dodô também, porque o caso do Bruno Henrique, se ele não fosse jogador do Flamengo, eu acho que ele seria por 12 jogos é um terço do Campeonato O Brasileiro. Aleph Manga foi. Mas aí daqui a pouco cabe o recurso. É isso que eu falo, ele não vai pediu cumprir 12 jogos, desculpas, vai exatamente. ter, diminuir. A mensagem tá dada, o recado tá dado. Ó, fala bem já. Puta, até que enfim tem porrada no Noriega. Boa, vai lá. O Alexandre Palmeirense da Penha. Noriega está sendo hipócrita. Tantos outros assuntos gravíssimos do futebol que passam em branco. Hipócrita é você que passa pano em cara que fala o que ele falou. Me desculpe a sinceridade. Não, são coisas diferentes, calma. Eu concordo plenamente com você. Jamais vou defender machismo, feminicídio, bater em mulher, agredir mulher, matar mulher. O que aquele cara fez lá na Marginal Tietê. Lógico. Aquilo, pelo amor de Deus, aquilo é uma coisa... Só que você e ele estão confundindo uma situação. A justiça é para o crime. Eu só acho que... O que o Gustavo Marques fez não foi crime. Ele fez dentro do âmbito do esporte. A mesma coisa do cara chegar lá, juiz ladrão. O cara chama o juiz de ladrão e o juiz não é ladrão, ele tem que ser punido. Só que aí... O nosso amigo aqui que me chamou de hipócrita, como é que ele chama? Alexandre da Penha, Zona Leste. Alexandre, um abraço pra você. Mas você tá sendo hipócrita também. Você tá misturando alhos com bugalhos. O que eu estou falando é a medida educativa de uma situação que aconteceu dentro de um campo de futebol. Ele não está sendo preso, ele não está sendo condenado. Ele está sendo suspenso por causa do negócio que ele falou errado, porque a árbitra acertou no lance. Por isso que eu falo que é educativo. Não se pode misturar algo que aconteceu no esporte com algo que acontece no crime. Se ele tivesse batido na árbitra, por exemplo, ou em outro jogador dentro do campo de futebol, aí sim, se ele fosse processado, condenado, ele tinha que cumprir o crime. São situações diferentes. Mas eu continuo discordando quando você fala que o futebol tem que ser exemplar, o futebol tem nada, velho. Claro que tem que ser. Não tem nada, cara. Futebol é uma coisa, futebol é um esporte. Os caras se matam num jogo de futebol na arquibancada, fica por isso mesmo, só porque é futebol, Benja. Não tô falando que você é hipócrita, mas tô falando que tudo faz parte de uma hipocrisia. O cara defende na vida pessoal dele que ele seja honesto, íntegro. Aí o time dele ganha com o gol roubado, ele gosta. Comemora, fala que roubado é mais gostoso. Roubado é mais gostoso. Foi de mão, dane-se. Velho, cara. De novo, o jogador do Bragantino foi muito mal. Sim. Mal. Agora, 12 jogos pro cara. Pô, faz uma punição educativa. Eu quero responder o cara aqui que me chamou de militante aqui, que não viu a indignação do Noriega com o Bruno Henrique. Eu tô lendo, você porque ele não viu. Eu tô lendo, porque o cara deve ser surdo, que nem o Soler falou. Dá um cotonete pro maluco aí, irmão. Eu detonei o Bruno Henrique aqui, pô. Tô bravo agora. O Abramovich, o Roman Abramovich era o dono do Chelsea. O Abramovich era judeu. Foi pego uma vez 3 torcedores do Chelsea fazendo saudação nazista, tá? Pegaram as câmeras, pegaram os caras. O que foi proposto para eles? Vocês vão ter 2 opções. Ou vocês serão banidos, nunca mais vocês vão entrar no jogo do Chelsea, nunca mais. E era dele o negócio, não entra mesmo. Ou vou levar vocês para Auschwitz, num campo de concentração, pra vocês conhecerem a história e não fazer mais essas bobagens aí. Isso é uma punição educativa. Sim.
Entendeu? Então o jogador do Red Bull falou uma bobagem tremenda, um machismo, mal. Cara, pune o cara de uma forma educativa. Qual é a punição educativa? Olha, o Abramovich não levou os caras lá? Pô, leva o cara na delegacia da mulher, manda o cara lá, sabe? Grava vídeo com mulheres que foram agredidas. Pô, você tá educando o cara. Eu tenho certeza que isso vai muito mais, vai ter muito mais efeito do que 12 jogos pro cara. Repito, ele não vai cumprir 12 jogos, mas a medida pra mim é educativa. Essa medida é educativa. Por que o Abel Ferreira falou que a repórter não teve nada? Porque aí é um erro. É um erro. Você não pode pegar um erro e querer corrigir um acerto com outro erro. Não, foi um erro. Foi um erro do Palmeiras. O Palmeiras, através da sua presidente, que já fez entrevista coletiva só para mulher e tentou ganhar politicamente em cima disso, ela, como presidente do Palmeiras, ela deveria ter sido a primeira a condenar o que o Abel fez e pedir que o Abel se desculpasse com a repórter publicamente. O que eu estou falando assim... A situação do país ela é absurda em termos de violência para uma série de aspectos. E quem tem mãe, quem tem irmã, quem tem filha, quem tem mulher, tem que se preocupar. Porque a mulher no Brasil hoje, e não é militância não, viu? Mas de o novo, tonto que escreveu que eu sou militante aí. São duas coisas diferentes. Não são diferentes, são diferentes. O esporte tem que dar exemplo na parte educativa. Ele cometeu uma situação gravíssima dentro do âmbito esportivo. Ele falou que ela não poderia apitar jogo porque ela é mulher. Ele tem que ser punido dentro desse âmbito. Você pode achar 12 muito, 10 pouco, 1 pouco, 10... Não interessa. Eu acho que a mensagem, ela é educativa. Só isso. Não dá para aceitar que aconteceu no campo, acaba no campo. Isso não existe, velho. Vai chegar um dia que um cara vai matar outro dentro do campo e você vai falar assim, aconteceu no campo, fica no campo. É só a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. Não, eu não concordo. Eu só concordo em relação ao feminicídio. Isso eu concordo plenamente. Eu discordo de você totalmente na parte do vamos levar para o futebol. Hoje, então, você acha que o futebol é um mundo à parte, então? Pode tudo no futebol? Não é que o futebol, não estou falando que é um mundo à parte, mas o futebol não tem que ser exemplo para nada. Exemplo, claro que tem que ser, bem. É que nem quando o cara fala assim, a criança vai para a escola. Pô, o professor tem que dar educação para você, não. Educação você acabou de falar que o cara não pode falar roubado é mais gostoso, então é exemplo também, pô. Educação da seu pai e sua mãe. O professor vai te ensinar. Deveria ser. Entendeu? Assim. Deveria ensinar. Agora, o futebol, pô, gente, que isso? De novo, quem então tem vale tudo no futebol? Não, mas não vale tudo, cara. Ele tem que ser punido de uma forma educativa. Mas me dá um exemplo da punição educativa. E você acha que isso é suficiente? Eu acho muito mais. Eu acho que o cara, de repente, pode sentir muito mais na pele. Você levar o cara numa delegacia da mulher e falar, você vai gravar vídeo aí do lado de 2, 3 mulheres aí que estão sendo ameaçadas, sofrendo, pra você não falar mais essas bobagens. É a mesma coisa, então, que o cara ser chamado de macaco dentro do campo de futebol tem que ser punição de que aspecto? Ele não pode ser suspenso porque ele chamou outro jogador de macaco? Lógico que tem que ser suspenso. Então, é parecida a situação. Ele está sendo suspenso porque ele foi preconceituoso em relação à juíza de futebol. Eu acho diferente. O cara foi... O machismo Sim. é errado, tá errado, mas o racismo, pra mim, é diferente do machismo. Os dois estão errados. Sim. Os dois estão errados. Eu não vou medir a diferença se um é pior do que o outro. Eu acho que os dois são horrorosos. O cara xinga o Vinícius Júnior de macaco. Quantos jogos ele pegou? Não, e assim, e o que xingou... Quantos jogos ele pegou? Pegou nada. Pegou um. Por enquanto, não pode jogar a partida na volta. Então. E aí ficou no ar, né? Assim, eu acho que dentro dessa discussão, o que você não acha, Nori, que de repente poderia ser levado em consideração? Eu não estou aqui dizendo que a atitude dele não foi lamentável, que ele não deveria ser punido. Acho que deveria ser punido também. Mas poderia, de repente, o que pode entrar em análise é: o cara mostrou arrependimento. Mostrou arrependimento porque ok. Mas assim, tem o que aconteceu com o Prestiani, até agora ele não assumiu nada, ele não falou nada, né? E em outros casos também. O cara assumiu o erro, procurou a árbitra, pediu desculpa no estádio. Então, de repente, isso poderia servir, acho que como um atenuante. Vai servir, ele não vai cumprir 12 jogos. Eu tô falando da mensagem. Ele não vai cumprir 12. O Fará falou que tem recurso, tem um monte de coisa, ele vai ser ouvido. Ele pediu desculpas na sequência. 12. Mas eu acho que a mensagem está sendo dada. Dificilmente uma punição aqui no futebol, o cara cumpre o tempo todo da punição.
Entendeu? Acho que deveria ter os dois. O que você falou e o que o Ben já falou principalmente. Eu acho que eu concordo com a parte do Benja, mas ele sofre. Sem a suspensão do jogo, sem uma punição esportiva, não adianta nada. Não, sim, porque foi no âmbito esportivo. Isso, Mas a mulher falou, o cara vai na delegacia da mulher lá, conhece o caso de uma que foi violentada, que foi agredida... Cara, ele nunca mais fala isso. É isso. Nunca mais fala isso. É isso. E de novo, o cara joga no Red Bull. Jogasse lá no do Palmeiras não ia acontecer nada. Então, isso é o quê? Hipocrisia. Então o futebol não serve, por exemplo, para nada. Pelo contrário. O futebol tá fazendo o que a sociedade faz. Ou seja, o rico não acontece nada e o pobre vai preso. É mais ou menos isso. Tem casos de ótimos exemplos que o futebol já deu. Então, acabei de dar o Abramovich, para mim foi espetacular. Uma coisa mais banal daquele gol que... Quando foi? O Gui que sabe disso aí. Os caras comemoram. O cara que abriu, sai daí e deixa eles empatarem o jogo porque estava errado, entendeu? Lembra disso que aconteceu? Tem de jogo. Não vou entrar no mérito aí, mas vou falar um pouco sim. Fala. Tem de jornalista que baba ovo pro gol de mão do Maradona. Mas quem baba ovo pro gol de Maradona tá errado. E que outras coisas pregam um monte de coisa, mas o gol de Maradona, porque é o Maradona. Porque tem o Che Guevara tatuado e o Fidel Castro tatuado, todo mundo acha... Pô, mas que gênio. Gol com a mão não vale, não pode. Mas se o Neymar fizer um gol com a mão, quer enganar a sociedade. Eu tô errado, Dodô? Verdade. Verdade. Essa turma já chamou o Neymar de símbolo do fracasso porque ele perdeu uma final de Champions. Lógico, porque ele vota no Bolsonaro. Porque essas questões, elas estão... Desculpa, mas essas questões, elas estão muito acima da ideologia. Muito acima. Isso é caráter. É caráter, educação, hombridade, honestidade. Elas estão muito acima de qualquer ideologia. O cara acha isso ou aquilo, tá igual. Não. Infelizmente, não estou falando que é o seu caso. Infelizmente, desde que a militância entrou no futebol também, é isso. Para alguns tudo podem, mas os outros nada podem. A militância é ruim dos dois lados, Benja. Ela atrapalha dos dois lados. Esse é o problema da militância. Mas quando eu falo militância, eu não falo de um lado só. Lógico. Eu falo de dois. O que eu estou falando assim é de uma questão que eu acho que o esporte pode servir à sociedade como uma medida educativa. Não estou aqui. Quem sou eu para dizer se 12 é pouco, é muito? Eu estou falando da mensagem, só isso. E repito, ele não vai ficar 12 jogos sem jogar. A pena será reduzida, vai ter recurso, vai ter um monte de coisa. Eu queria que a justiça fosse o exemplo e não o futebol. Mas o futebol pode dar alguns exemplos para a justiça. Eu não consigo ver isso. É que nem aquela história você lembra o lance do vôlei, do Bernardinho, que todo mundo estava... algumas pessoas meteram o pau porque o time de vôlei do Brasil teria entregado o jogo para pegar um adversário. Porra, os caras querem isso, tem que entregar mesmo, porque tem que ganhar e tal. Você acha legal entregar um jogo de propósito? Porra, velho, que lição que o esporte está dando para a sociedade, para as pessoas, para os atletas? Eu vou perder aqui porque eu vou me dar bem lá na frente. Pô, e os outros que estão envolvidos nessa? Se você entrega um jogo, você está eliminando um outro time que estava envolvido naquela história. Então, mas é a mesma coisa que esses caras que se metem com a aposta aí. Sim, mas se o time é campeão... O cara nem lembra mais. Pô, você viu que legal? Estratégia. É isso que eu falo. É o gol a gente falou do gol de mão do Maradona e o gol de mão do Henry. Que tirou talvez a única chance de alguns jogadores da Irlanda disputarem a Copa do Mundo. Sim. E o Henry achou que ele era mais malandro que a malandragem naquela hora. Sim, o gol do Henry é uma coisa. O gol do Maradona, ele é endeusado, ele é idolatrado. Mas você não chamaram que tem um monte de francês que idolatra o Henry para aquele gol. É isso que eu ia falar. É tão hipócrita, mas é tão hipócrita, que colocaram Deus... num gol irregular, que ludibriou todo mundo lá, mano de Deus. Então, é hipocrisia. Quem comemora isso é o Maradona. Não gosta de esporte. Se fosse o Neymar, velho, os caras iam estar xingando. Injusto, ganhou roubado, quer enganar. E o Henry? Sim, mas o Henry não tinha o contexto que tinha o Maradona. A gente está falando de uma coisa de Copa do Mundo e tal. Você acha que os franceses não apoiaram o gol de mão do Henry? Lógico que apoiaram. Então. Lógico que apoiaram. Porra, então é assim, a hipocrisia ela só interessa pro hipócrita, né? Essa que é... É isso que eu tô falando, Nori. Nós estamos falando a mesma coisa nesse sentido. A hipocrisia é para todo mundo. Hipocrisia não é para A, para B, para C, é para o abecedário inteiro. Eu acho assim, cara, você, em qualquer circunstância, qualquer um que joga qualquer coisa, qualquer esporte, pratica qualquer jogo. Cara, eu tô jogando lá meu beach tênis, velho. Puta, o que os caras roubam, velho? A bola vai fora, o cara canta dentro. A bola vai dentro, o cara canta fora. Eu não, a bola raspou na minha raquete. Eu posso estar no último ponto do jogo. Eu vou falar que a bola raspou na minha raquete, entendeu? Porque não tem nada pior do que você ganhar um jogo sem merecer, velho. Não dá. Quando o Rodrigo Caio fez aquilo, queriam matar o cara. E o Jô?
Sim. Não foi a história do Jô? Qual? Você vê como... Foi? Isso foi com o Jô e teve o gol de mão do Jô também. E teve o gol de mão do Contra o Vasco. Hein, Ben, você vê como o beach tênis é elitizado. No futebol ele não tá nem fora do Brasil. Ah, mas aí é assim. O Alex Trigueiro, ele fala aqui, eu concordo com o Nori, futebol tem sim que ser utilizado para educar. Bem, já você está mandando mal nessa discussão. É um ponto de vista. Não, acho que você não está mandando mal. O seu ponto de vista. E você se explicou muito bem em relação a isso. O Ben já esqueceu da democracia corintiana, como o futebol não influencia a sociedade. É um outro exemplo bom. Cadê? Pela mensagem, né? Porque tem muita gente que fala que não era tanta democracia assim no dia a dia, né? Tinha os caras que ficavam de fora lá. Eu era um momento que eu era garoto, eu adorei aquilo lá, o contexto político do Brasil na época, foi legal pra caramba. Foi muito bom. Agora, se você ligar pro Emerson Leão e perguntar da democracia corintiana, ele te fala. Então tudo tem seus dois lados. Mas acho que ele era assim, não era o único, tinha ele mais um que ficavam de fora, né? O Igor de Osasco, parece que o futebol tem uma lei própria. Se a pessoa quebra um vidro no metrô cheio no dia de jogo, não acontece nada. Agora vai lá e quebra o vidro. Eu falei isso, pô. Eu estou entrevistando o Dr. Celso Saad, que é meu amigo, um pessoal de muitos anos. Já lá no meu Benjamin Multino podcast, para falar sobre duas torcidas, violência e tal. Concordo com o Nori, se não cobrar o Brasil, daqui a pouco fica igual a Espanha. Em relação, ele deve estar falando ao racismo no futebol, é isso? Deve ser racismo, mas também a Espanha tem outros problemas também, hein? Vamos falar de Espanha também, tá? Mas tem coisas legais na Espanha também. Tem. Muitas. Tem, mas tem muita coisa ruim também. Fora o racismo, que ali faz uma vista grossa para racismo. E eu também do lado da guerra, e também apoia umas coisas erradas aí. Já que é pra falar, eu falo. Já que estamos falando, eu falo.